serviços: lonas, placas, adesivos e cartões de visita. O nosso compromisso é com a sua empresa. 2M Prestação de Serviços. Sua melhor impressão. Estrada União e Indústria, número 4672, Correias. Telefone 2236-2327. Joias Vivaz. Valoriza a beleza e elegância feminina com peças de qualidade. Semijoias sofisticadas, tradicionais e novas tendências. Variedade de anéis, brincos, pingentes, braceletes, pulseiras, tornozeleiras e cordões folheados a ouro 18 quilates, antialérgicas, com formato anatômico. Atendimento eficiente e garantia das peças para a consumidora final e revendedoras. Ideal para você, mulher autêntica, que valoriza seu espaço no mundo. Semijoias Vivaz, sempre mais para você. Vamos dar essa propaganda aí. Olá. Como é que é o nome do negócio? Oi? Petrópolis em Foco. Petrópolis em Foco. Foca. Uai, você fica dando ideia. Não, você sabe que eu não presto. Não posso dar essas ideias, não. Tu leva demais. Você sabe que eu não presto. Cidade Imperial. Gente, eu esqueci o nome do raio do programa. Também foi um ano só. O Gilberto todo sério. Olá, boa noite, programa TDB no ar, quarta-feira, 2 de outubro. Gente, o tempo está passando muito rápido, né? E com a maior felicidade é que eu vou contar para vocês que ontem foi um sucesso o jantar da PPO lá na Maison Maganês, na Mosela. A madrinha toda babona com suas vitoriosas. E muito obrigada a todos que estiveram lá, que se divertiram muito. Foi show de bola. E depois eu vou passar a programação do mês de outubro para vocês, o que eu lembrar, porque hoje a Dinda tá meia doida, né, gente? Porque ontem ela caiu na gandaia e foi muito bom. E é isso que tem que fazer mesmo, vitoriosas. Vamos viver, vamos dançar e vamos sorrir. E por falar em sorrir, eu tô com medo de não conseguir entrevistar, porque quando a gente entrevista pessoas que não são ali do seu dia a dia, que você não conhece muito bem, é uma coisa. Agora, quando você já conhece a pessoa há muito tempo, aí o negócio fica feio, mas não vai ficar não. Amanhã aqui na TVI Petrópolis vai estrear o Petrópolis em Foco com a nossa querida Flávia Rocha e ela vai contar um pouquinho. Boa noite, amiga. Boa noite, Cléo. Toda trabalhada no esmalte pink, adorei, Pink. Adorei. Outubro rosa, vamos outubro rosear. Vamos rosear, né? Com certeza. E vamos sorrir, né, amiga? Muito obrigada por ter aberto esse espaço aqui no programa para mim. Você é uma querida. É um programa da casa, né? Um jornal. Vai ser diário, vai ser de toda segunda a sexta-feira, sempre de 9 às 10 horas da manhã. E a gente conta de verdade com a participação de você que está aí do outro lado da telinha, que carinhosamente acompanha a programação da TVI Petrópolis. Vai ser transmitido via Tech Cable pelo nosso canal 3 e simultaneamente pelo Facebook da TVI.
E você já pode contar quem é que vai abrir esse programa? Vai estrear com chave de ouro ou vai ser surpresa? Posso contar? Pode? Posso contar. Uma eu sei que vai estar aqui, que é a madrinha do Outubro Rosa. Eu vou ter a honra de entrevistar a madrinha do Outubro Rosa amanhã, na abertura do nosso telejornal diário, o Petrópolis em Foco, que é a maravilhosa Cléudia Marco. Não sei se você aí de casa conhece, mas assim, recomendo. Obrigada, muito obrigada. E também porque a gente precisa realmente reforçar essa causa. É uma causa muito séria, uma causa muito bonita. Sim. As mulheres que passam por isso, elas têm uma história de vida belíssima por trás. E cada história é única, né, Cléo? É verdade. E cada uma tem uma lição de vida pra gente. Apesar de todas elas irem para o mesmo foco, né? Mas cada uma encara de uma forma, cada uma se recupera de uma um forma, jeito. né? Mas principalmente tendo aí os amigos, tendo A os família, familiares, né? a fé. Com certeza. Isso, ó, eu tenho aqui. Você estava falando da minha tatuagem de Nossa Senhora que você vai fazer. Eu Olha, quero gente, fazer. eu já deixei ela fazer. E eu tenho Eu aqui perguntei fé. se podia copiar, gente. Porque eu creio que a gente não pode perder a fé de forma alguma, seja ela de qual religião for, não importa, Deus é único. Com certeza. Né? E com a bênção de Deus, amanhã a gente vai estrear o Petrópolis em Foco. Eu confesso que eu estou muito ansiosa. Afinal de contas, tem 3 anos que eu estou afastada das telinhas. E está sendo uma oportunidade única. Eu quero muito agradecer ao Luciano Peroni e a Daniele Barreto por estarem dando essa oportunidade aqui para mim. E eu conto de verdade com a audiência aí de você de casa. A gente vai ter participação via WhatsApp, via Facebook. Mande aí seus questionamentos, mande foto, o que você está precisando aí, de repente, de alguma capina no seu bairro, quer reclamar do horário de ônibus, a gente vai entrar em contato com as autoridades competentes para dar esse retorno para você aí de casa. Ai, que legal. Na realidade, então, você vai ser uma ponte com o povo. Nossa, que lindo. É eu isso acho que a gente está buscando. Interessante. Porque você fazendo essa ponte vai diminuir bastante o pessoal no Facebook reclamando. Pois é, porque você reclamar. Não adianta. Para onde? Né? E você vai saber direcionar. Direcionava. Olha, eu estou com problema de água. A gente vai entrar em contato com o pessoal da Águas do Imperador. Eu estou com problema de coleta de lixo. Vamos mandar mensagem para o pessoal da Condep. É isso que o jornalismo precisa fazer. É esse dinamismo, é estar próximo da população. Petrópolis precisa ter voz. Você de casa precisa ter voz. E agora vai ter a voz de nossa querida Flávia Rocha. Parabéns. Muito obrigada. Felicidades mil, eu sou pé quente. Oba! Já Tenho gostei. certeza que vai dar sem certo. falar Aliás, já deu certo, em nome de Jesus. Sem falar que o nosso primeiro entrevistado vai ser o nosso prefeito de Petrópolis, então, Bernardo vai abrir Rossi. com chave de ouro. Para né? poder ter mesmo essa resposta rápida Lógico. das pessoas. As E ele pessoas tá fazendo- precisam as disso. As pessoas falam, não está fazendo nada, Petrópolis está isso, Petrópolis está aquilo. Gente, vamos se informar, porque tem muita coisa sendo feita. Né? Agora, quando a gente faz uma obra em casa, a gente não faz assim e amanhã ela está pronta. Né? Quem dera se Demora, fosse assim, né? É difícil. Às vezes, eu vejo algumas críticas construtivas, que eu acho maravilhosas, essas críticas. Tem que haver, sim, até porque somos diferentes, cada um tem a sua opinião, mas tem algumas que são assim ofensivas, que eu acho um horror. Como uma as falta de pessoas elegância. tratam uma autoridade. Cléo tem 51 anos, sou filha de negro. Nelson Fernandes dos Reis sempre ensinou para gente a ter respeito a presidente, a governadores, a vereadores, porque eles são autoridades. E mesmo que não fosse, até um morador em situação de rua, nós temos que ter respeito porque ele é gente. Com certeza. Né? Então, essas críticas ofensivas, com nomes feios, xingando, eu acho um horror, gente. Não façam isso, por favor. Por mais que você esteja chateado, até porque fica feio para você, porque o mal educado está sendo você. Eu creio que o teu programa veio como uma luva, tá, para a nossa cidade, que precisa dessa ponte, porque às vezes as pessoas não sabem onde chegar, apesar que todas as secretarias estão abertas, todas elas têm telefone, é só entrar em contato. Mas às vezes as pessoas de casa não sabem esse caminho. É verdade. Então, e você vai estar aqui. Que bom. É um atalho, é uma forma de pegar, de estar ali no meio entre a cruz e a caldeirinha e realmente resolver, que é isso que a gente quer.
E só para deixar bem claro, que todo mundo sabe que eu sou coordenadora do CRAM, eu estou participando desse governo, eu falo isso para todos os prefeitos, tenho grandes amigos que foram prefeitos da cidade, e eu creio que o respeito é geral, é para todos, não é só para Bernardo, é para todos, tá, gente? Senão daqui a pouco começa, puxa saca, porque não é nada disso não. O respeito é geral. Eu sempre termino meu programa falando sobre o respeito, sobre intolerância, que a gente está vendo assim, cada um tem sua religião, cada um gosta de uma cor, cada um gosta de uma coisa. Ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos são iguais, eles são iguais na aparência, mas nas atitudes são diferentes. Com certeza. Então eu creio muito nisso. E olha, estou muito feliz, companheira, que bom que você vai estar aqui conosco. Obrigada. O que você precisar, independente de você agora ter um programa, né? Um programa jornalístico, que eu sempre disse isso para o Luciano, que a gente precisava disso para fechar a TV bombando, né? Como está o Canal 3, todo mundo já está aí ligadinho no Canal 3, sendo você uma pessoa maravilhosa, que eu conheço há muito tempo, uma pessoa brincalhona, não vai dar certo as duas juntas, né? E parabéns. Muito obrigada. Sorte para você. Amém. Eu aceito, agradeço e retribuo. Com Gratidão. Eu costumo dizer que tem uma frase em francês que eu gosto muito, que eu acho que reflete muito a minha personalidade. Je ne fais rien sans gaieté, que é eu não faço nada sem alegria. Eu acho que a postura de profissionalismo não tem nada a ver com uma cara emburrada. Se você pensa de outra forma, me desculpa, mas não é minha praia. Ai, adorei isso, linda. Parabéns. Obrigada. Tá? E a gente vai para um breve intervalo, porque agora eu vou falar com o meu sócio, gente, lá da Full Time. O Fabão já está aí no estúdio e a gente vai falar do próximo show que nós vamos ter, porque Petrópolis está bombando. Pensa que não tem nada para fazer? Tem muita coisa. Volto já já. Venha para 2M Prestação de Serviços. Lonas, placas, adesivos e cartões de visita. O nosso compromisso é com a sua empresa. 2M Prestação de Serviços. Sua melhor impressão. Estrada União e Indústria, número 4672, Correias. Telefone 2236-2327. Semijoias Vivaz. Valoriza a beleza e elegância feminina com peças de qualidade. Semijoias sofisticadas, tradicionais e novas tendências. Variedade de anéis, brincos, pingentes, braceletes, pulseiras, tornozeleiras e cordões folheados a ouro 18 quilates, antialérgicas, com formato anatômico. Atendimento eficiente e garantia das peças para consumidora final e revendedoras. Ideal para você, mulher autêntica, que valoriza seu espaço no mundo. Semijoias Vivaz, sempre mais para você. Estamos de volta com o programa TDB desta quarta-feira, gente. Que delícia, né? Nossa Flávia Rocha, a partir de amanhã, de segunda a sexta, alegrando aí as manhãs de 9 às 10, alegrando vocês, dando bastante informação. E ele também, gente, ele dá bastante informação de risos, de alegria. Olha, hoje o papo aqui, apesar que eu vou ter uma entrevista que não é de risos, mas vai ser assim bem construtiva para vocês mulheres, né, que nós vamos falar sobre violência doméstica, mas aí antes disso a gente sorri bastante. Fabão, meu amigo, meu sócio do TDB. Estamos aí. Eu vou fazer um banner do TDB e vou colocar lá, porque a gente é mais que sócio, né? Nós vamos colocar lá. Mas é. A gente bota um bannerzinho lá Tem pra... que botar. Eu lá na porta assim, ó. Tudo de bom. Tudo de bom. Mas o nome do programa é um programa muito legal, né? Eu gostei. Não, olha, se eu te contar por que é tudo de bom, porque eu vim da Adonai, do Planeta Petrópolis. E quando paramos com o Planeta Petrópolis, eu saía nas ruas e as pessoas começavam, pô, Cleo, você não vai voltar? E todas as vezes que eles me abraçavam, que ia fazer alguma coisa, eles falavam, ó, tudo de bom. E aquilo ficou. Aí um belo dia, eu estava num local não muito apropriado, estava no toalete,
pensando, porque é o único lugar que a gente tem descanso, Privacidade, né? privacidade. Aí eu falei, pô, tudo de bom, tá aí. Eu vou fazer um programa com esse nome. Aí tem toda uma história, o Freira, que está ali me olhando, tem toda essa história. E é muito legal e pegou, todo mundo falou tudo de bom, todo mundo já sabe que é Cléo Demarco. Moto Maravilha. Full time. Falou full time, a gente já sabe que o Fábio vai trazer coisa boa para Petrópolis para a gente sorrir. A minha história da Full Time foi muito eu tinha montado uma empresa que era 3.0 Brasil na época, que era para ser a produtora. Aí, numa madrugada, eu acordei às 3 da manhã com o nome na cabeça. Eu não sei se eu estava sonhando ou se realmente foi acontece, né? uma linha divina mesmo, que eu acredito mais nisso. Claro, eu também. Porque na verdade, eu nem dormi aquela noite direito, né? Eu só cochilei, eu acordei com o nome já na cabeça, foi uma coisa muito, muito louca, assim. Eu acordei com o nome na cabeça, entrei no computador, achei os domínios, comprei os domínios na hora e montei a história. Eu nem pensei. Por isso que eu acho que foi um sinal. Assim. Do último show que teve aqui em Petrópolis, que eu vi que foi sucesso total, casa lotada, que maravilha, parabéns. Márcio Donato, pô, fiquei muito feliz também. Que bom, né? Graças a Deus a gente está conseguindo aí cumprir os shows com bastante trabalho, né? Tá dando tudo certinho. Ai, que bom. E o próximo agora? Próximo agora é dia 18 eu ia falar de filme de março. A gente está em outubro. A gente está em outubro, amigo. 2 meses para o Natal. Acabou o ano já. Acabou o né? ano. A gente vai ter o de Lopes agora, que é da mesma sequência dos Quatro Amigos, no dia 18 de outubro. Outubro rosa o tempo inteiro e eu estou em março ainda. A gente vai ter o dia agora, dia 18 de outubro. Aí na sequência a gente tem o Fábio Rabin, que é dia 13 de novembro. E a gente fecha com um tributo do Bon Jovi, no dia 30 de novembro. Gente, eu adorei vai virar uma isso. Festa. Maravilhosa a banda. Bon Jovi é tudo de bom, né? E o Gil também, e todos esses caras que você está trazendo. Eu tenho acompanhado, né, até nas redes sociais também. E os amigos que estão indo, eles estão elogiando muito, porque Petrópolis nunca teve tantos shows assim mensais. Você está trazendo às vezes 2, 3 shows num mês, cara. Aí o ano que vem a gente vai ampliar, se Deus quiser, vai. O ano que vem tem bastante pauta já pronta, e agora aqui com a nossa plataforma já em, vamos dizer assim, na etapa final, né, que a gente está começando a editar, a gente já vai lançar a agência em janeiro. Eu já estou até com os videozinhos chamados rodando da agência que a gente vai lançar em janeiro. Eu acho que eu já compartilhei. Tudo que tu põe lá eu compartilho. Que é muito legal, né? O povo precisa saber que está acontecendo alguma coisa na nossa cidade, e uma coisa boa, gente. Sorrir faz tão bem. Poxa, né? É muito legal. E agora as pessoas vão conseguir ter um pouco mais de entendimento o que é a Full Time TV, né? Qual que é a proposta da empresa. Né? Agora, daqui a pouco, a gente inaugurando a história da TV com os 3 temas, né? Que é moda, música e teatro, e algumas outras pautas de dança que vai entrar também logo na sequência. A agência funcionando, a gente vai ter uma instituição de ensino ligada, vai ter... Nossa, o ano que vem, com que muita tá fé em logo Deus... Ali, né? A gente fala ano que vem, gente, mas já está logo ali. Já. Eu já parei esse ano praticamente de pensar, estou só no ano que vem. Na cidade, bem no centro, gente... Mas é tanto Papai Noel, mas tanto bolinha, já que eu falei, caramba, gente, a gente já está com já está no Natal. Em dezembro. Eu passei por uma loja hoje também ali na Irmãos D'Angelo, toda decorada de Natal. Ele está vendendo só Natal já. Aí eu te faço uma pergunta, aquela promessa do dia 31, você conseguiu cumprir alguma coisa durante esse ano? Promessa do dia 31 mais, do né? ano passado? Que a gente sempre promete, né? Vou parar de fumar, vou emagrecer, vou trabalhar, vou fazer não sei o quê. Você conseguiu? O emagrecer não. O emagrecer não deu muito certo. Mas você fez essa promessa que você queria emagrecer? O emagrecer eu tento. Toda segunda-feira a gente tenta começar uma dieta. Sexta. É que segunda-feira, como a gente tem uma cidade que funciona muito no sábado, né, tem aquela velha história de funcionar depois das 2. Então você percebe que a cidade não anda na segunda. Aí eu fico pensando, poxa, eu vou deixar para terça-feira, né? Aí chega na terça-feira, caramba, amanhã é quarta, aí eu esqueço de fazer a dieta. Aí eu vou só engordando.
Ah, que nada. Você continua. Desde quando eu te conheci, você tá a mesma coisa. Eu tô mais gordinho. Eu tô usando até bastante camisa preta. Não, a TV engorda pra caramba. A Cris até me xingou, porque eu vou contar, eu não devia contar, mas eu vou contar isso. Eu adoro, ele é dos meus, ele conta. As pessoas me veem muito com essa camisa, né? Essa camisa eu comprei porque eu fiz uma viagem, né, próximo do carnaval. Aí eu pensei, poxa, eu não vou usar essa camisa, né? Mas no carnaval fica legal. E acabou que deu certo, as pessoas elogiaram tanto. Você acredita que eu tenho 4 camisas iguais a essa? Viu, gente? Ele não está sempre com a mesma camisa. São 4 iguais. Ela é igual, mas são camisas diferentes. A estampa muda um pouquinho. Não, são iguais, são iguais. São iguais. Tava até em liquidação lá na loja, porque quase ninguém comprou. Ele é ótimo. Eu comprei todas. Tem mais 2 lá, qualquer dia eu vou passar lá e vou pegar o resto. Fábio, então vamos fazer a chamadinha para o dia 18. Teatro Santa Cecília. Dia 18 é o Di Lopes, às 21 horas. Vai ser legal, o pessoal vai gostar muito do dia. Ele vai gravar o quadro dele, que o pessoal gosta muito, que é Piadas para a Família. Ah, legal. Ele vai gravar. E as pessoas aqui que quiserem Petrópolis. Adquirir os ingressos? Na rede social nossa. No dia eu não sei como é que vai estar. Da rotatividade. Mas já consegue comprar lá no link do site, né, que está no nosso Facebook, da Full Time TV. E lá na Full Time TV também, na Rua Aureliano Coutinho, 53, loja 12. Então, lá na Full Time, Rua Aureliano Coutinho, 53, loja 12. Ou no link... Que está na nossa página, na Full Time TV, no Facebook. Gente, então não deixe, porque hoje já são 2. Quer dizer, já a gente nem conta mais 2, né? Já são 3. Então, faltam 15 dias para esse show maravilhoso. Não percam. E a Full Time aí sempre trazendo pessoas maravilhosas. O próximo vai ser em novembro, né? Que você disse. O Fábio Rabin. Esse é um astro. É, um astro também, né? O pessoal vai adorar o Rabin. Nem preciso dizer que ele vai vir aqui para falar para vocês. E Bon Jovi cover. Pra gente encerrar o ano com chave de ouro. O Bon Jovi, essa banda é o maior tributo que tem na América Latina, né? Eles vão vir quando? Dia 30 de novembro. Novembro. Aí, dezembro, você vai... dezembro a gente... Não, dezembro eu vou trabalhar muito. Vai. Eu tenho que montar a programação de janeiro, fevereiro, Não, eu digo até assim, março. você não vai trazer nenhuma atração em Não, a gente dezembro. encerra esse ano... Então, vai estar de férias, mais ou menos, né? Mas a gente traz você aqui. Vamos falar bastante da bater um plataforma. papo, contar O pessoal vai gostar da plataforma. Que Assim bom. que o site nosso estiver no ar, as pessoas vão começar a entender qual que é a proposta, vai ficar bem legal. A gente está trabalhando muito em cima disso. Que bom. Eu até xinguei o baiano ontem lá, porque ele fica demorando. Aí eu já fico Tem que te ansioso. agradecer aí mais uma vez a sua presença. Você sabe que você é sócio. E te parabenizar mais uma vez, porque o Fábio é um cara realmente guerreiro, que vou fazer, não me interessa, e fez, e tá aí. Todo mundo hoje conhece a Full Time, todo mundo falou Full Time, a gente já sabe que é o Fábio que está trabalhando em prol aí, em trazer alegria para nossa cidade, né? Eu fico muito feliz de ver a cidade movimentando e pelo fruto do nosso trabalho também, ver outras coisas surgindo. Isso é bom, né? Igual está acontecendo agora, eventos mensalmente também no Petrô. Sim. Que também estava parada. A gente ia começar com uma história lá, acabou não funcionando. Por enquanto, né? Mas... Aí outras pessoas vieram naquela mesma pegada e rodou. Eu estou bem contente de ver as pessoas se espelhando no nosso trabalho para poder... Quando as pessoas se espelham, é porque gostam, sabe que está dando certo, então elas vão fazer, né? Isso é legal. Eu acho legal. Tem vários segmentos também, tem muita coisa bacana. Por isso que você está aí, subindo, porque você é um cara humilde que está fazendo o teu trabalho e vamos que vamos. Eu gosto muito do que eu faço, né? Então, quando a gente imprime todo o amor em cima do negócio, você vê dá certo. Isso aí e o respeitar as pessoas. Se você olha, eu vou te mandar depois a foto do meu desenvolvedor e o cara que está fazendo design do site. Qualquer pessoa não contrataria, eles são feios demais. Gente, depois dessa, só me despedindo do amigo. Fábio, muito obrigada, boa sorte lá. Eu que agradeço. Que o show esteja tão lotado quanto os outros, tá bom? Manda um beijo pra Cris. Beijo, Cris. Gente, eu vou para um breve intervalo e eu não posso deixar de falar que o meu Mengão hoje vai jogar às 9, no caso às 21h30, né, ô Luciano? Nosso Mengão, 21h30. Eu vou só tomar uma aguinha e volto já com o Felipe Candiota, que vai falar sobre um livro que vai ser lançado no próximo dia 5 lá na Boêmia. Volto já.
serviços: lonas, placas, adesivos e cartões de visita. O nosso compromisso é com a sua empresa. 2M Prestação de Serviços. Sua melhor impressão. Estrada União e Indústria, número 4672, Correias. Telefone 2236-2327. Semijoias Vivaz. Valoriza a beleza e elegância feminina com peças de qualidade. Semijoias sofisticadas, tradicionais e novas tendências. Variedade de anéis, brincos, pingentes, braceletes, pulseiras, tornozeleiras e cordões folheados a ouro 18 quilates, antialérgicas, com formato anatômico. Atendimento eficiente e garantia das peças para consumidora final e revendedoras. Ideal para você, mulher autêntica, que valoriza seu espaço no mundo. Semijoias Vivaz. Sempre mais para você. Estamos de volta com o programa TDB, animadíssimo, né? Mas agora a gente vai falar de um assunto muito sério, gente. A violência doméstica, ela está aí, nos 4 cantos do nosso país. Aonde você pega um jornal, você vê mulheres sendo assassinadas em todos os lugares. São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sul. E o nosso trabalho hoje no CRAM é acolher essas mulheres, né? E ele fez um livro com alguns depoimentos, mas principalmente com aquela chacina, né, que houve em 2017, ali no bairro Floresta. Eu vou dar uma boa noite pro meu queridíssimo Felipe Candiota, tudo bem? Como é que tá o coraçãozinho? Tá chegando o dia, né, dia 5 de outubro. Aliás, se você me permite, claro, eu quero me desculpar perante a todo o meu público, que é bem grande. Eu fui convidada para uma mesa redonda lá na Boêmia, no dia 5, só que, infelizmente, eu não vou poder participar, pedi milhões de desculpas para o meu amigo, mas teremos outras oportunidades para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto pertinente, que é um assunto que nós temos que falar sempre, né? E esclarecer, principalmente aos homens, que uma simples pegada no braço com mais força já é uma agressão, e isso enquadra na Lei Maria da Penha, que é a 11.340/06, mas infelizmente eu não vou poder estar no dia por compromissos na PPO, né? Gostaria muito de estar presente, mas infelizmente, então eu peço desculpa a todos vocês que viram nas redes sociais o convite com a minha foto, super carinho, mas eu conversei com ele e ele entendeu, né, Felipe? Entendi tranquilamente. É óbvio que vai fazer falta por você ser a pessoa atualmente mais envolvida com essa problemática. A gente tem os números atualizados, né? Por exemplo, esse mês nós batemos o recorde, nós fizemos 81 atendimentos em setembro. Então, foi um número assim muito expressivo, mas quando a gente fala 81, não são que são 81 pessoas diferentes, são retornos. Então, claro, nós tivemos mais retornos, acho que 44 retornos e 37 atendimentos, né, a primeira vez. Porque o retorno que é o interessante, porque elas gostaram do trabalho, claro, se sentiram satisfeitas com o trabalho, confiaram no trabalho, então isso para a gente é muito gratificante. Mas vamos falar do seu livro. Na verdade, o que aconteceu, eu decidi escrever o livro depois que o assunto violência doméstica estava muito em pauta. Eu sou pai de adolescentes, e era uma
uma realidade que para mim não fazia muito sentido, porque eu não convivi particularmente com esse tipo de problema. Aí depois eu estava também lendo um livro que chama A Sangue Frio, que é do Truman Capote, que é um livro que também é um livro de reportagem sobre um assassinato. Aí eu vi a matéria sobre esse feminicídio violentíssimo que foi realmente ali na Provisória, no Largo da Provisória. E aí eu fiquei muito chocado. Eu não me recordo se entrou como feminicídio. Eu não sei se o feminicídio já tinha passado como lei, você está falando? Mas é indiferente. Lógico mas que a gente sabe que foi. Foi um horror aquilo ali, pelo amor de Deus. Foi um crime que chocou a cidade. E mata a mulher, os 3 filhos, dá um tiro na sogra. De tudo, né? Pelo que eles disseram, primeiro matou os filhos para ela ver e depois a matou, que é pior ainda. Né? Mas não esse é o intuito do livro, porque o que acontece? Ele joga, depois dos assassinatos, ele já tinha dado o tiro na sogra, que até foi entrevistada também para o livro. Ele coloca fogo na casa, ninguém sabe exatamente o momento do que ele coloca fogo, ele se queima muito e foge. A polícia no dia seguinte acha ele e 10 dias depois ele morre em Santa Teresa. Porque ele ficou bem muito queimado, E ficou lá, se escondeu lá no córrego, num lugar insalubre, obviamente. Sim, claro. Ele deve ter saído com muita infecção, essas coisas. Com certeza. Então, assim, o crime em si é uma grande parte do livro. O esclarecimento do crime, as pessoas... aconteceu, eu comecei a me envolver com as entidades oficiais governamentais, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o IML... No caso, você pegou todas as pessoas envolvidas... Aí nesse crime, basicamente. E também, por exemplo, aí eu descobri o grupo do Guardiões da Vida, que faz parte da estrutura da Polícia Militar. Então aí eu comecei a entrar nesse universo, aí veio para as entidades de defesa da mulher, como o CRAM, que para mim deveria ser e é o principal porta de entrada pela característica multidisciplinar do CRAM, Sim. de apoio para a mulher vítima, o CDDH, que faz um trabalho bonito de direitos humanos, o CONDIM, como instituição também. Claro. Então eu comecei a lidar com entender um pouco como é que funcionava todos esses negócios, boto no livro também os capítulos sobre as entidades. E aí, com o andar da carruagem, algumas mulheres se dispuseram a conversar comigo. Uma que está no livro e que vai estar naquela noite, que é a Marilene, vai estar no lançamento, então, pátio cultural que a Flise, que aliás eu vim de lá agora, da inauguração da Flise, da abertura da Flise no Museu Imperial, vai estar, monta um pátio cultural dentro da cervejaria Boêmia, que é uma cervejaria histórica. Então, e por sorte, vamos dizer assim, o meu lançamento é 6 da tarde num sábado. O que para mim, né, Cléo, assim, apesar de eu conhecer Petrópolis desde que eu nasci, eu moro aqui há alguns anos só, e os meus amigos, família, muito carioca. Então, ser no sábado à noite, eu tenho mais chance de que eles já apareçam também, né? Claro, com certeza. Então, vai ser às 18 horas, na Boêmia, o lançamento. Deixa eu mostrar aqui para o meu público, do livro. Para qual câmera, Luciano? São tantas que a gente nem... Pode ser essa? Então, é esse livro aqui. O nome é Paixão e Esperança, a Violência contra a Mulher, de Felipe Candiota. Eu te desejo muita sorte, sucesso. Mais uma vez te peço desculpas, que isso? Mas infelizmente não tem como. A homenagem ao A homenagem à madrinha, ele veio de rosa, é um querido. Claro, porque eu sabia. Um querido. Não, e é uma causa justificável, quer dizer, é um evento. Esse é o teu primeiro livro? Não, na verdade eu escrevi um dos motivos também para eu escrever esse livro é porque eu tinha lançado em 2016 um livro, meu primeiro romance, vamos dizer assim, que chama Mulher é Tudo, por um acaso. E aí... Desculpa, gente, mas mulher é tudo mesmo, né? E aí eu
me via naquela situação de como escrever uma nova ficção. Aí eu decidi escrever sobre um fato real, por isso que eu fiz um livro de reportagem. E você já está pensando em outra coisa? Mas agora porque eu tô assim, né, querendo quando você começa a escrever, eu creio que você quer sempre mais. Acontece, né? porque acontece. Esse livro eu acabei tem um ano, mais ou menos, que eu acabei ele. Depois eu adaptei um pouquinho. Depois que foi para a editora, voltou da revisão, eu mudei algumas coisas, mas basicamente, acho que quando você acaba de escrever e manda o original para a editora, você basicamente você dá. Vai você não nascer. pariu ela, mas foi para a maternidade, foi, né? Exatamente. Aí você fica assim meio. Aí você começa a pensar já no próximo livro. Que bom. Então, mas o próximo livro provavelmente não será nessa linha de reportagem. Eu tenho algumas ideias até para fazer em reportagem, mas seria um livro mais pessoal, mas talvez um livro de contos. Que bom. Que eu gosto. Então, olha, eu te desejo boa sorte, que dê tudo certo. Você é uma pessoa querida, que eu conheci devido... você ligou procurando saber mais informações. Eu espero ter ajudado muito. No seu o teu depoimento está no livro, depoimento de várias... Que bom. Assim, para nossas conversas. Todas as conversas são transcritas, na verdade. Sim. O depoimento das vítimas são todos transcritos. Claro. Eu não é um livro de opinião, porque eu não sou um estudioso do negócio, nem tenho a experiência que você tem, por exemplo, ou que outras pessoas do meio têm. Sim. Então, eu não queria fazer um livro autoral no sentido de... Mas eu creio que vai ser muito bom para essas pessoas. Né? E ele vai ser vendido lá no dia. Já está, por um acaso, eu vou te dar 2 spoilers, né? Que ótimo, adoro. O primeiro spoiler é o seguinte, por um acaso, como inaugurou a Fliese hoje, a abertura, já está vendendo no stand da Fliese. Que bom. E na Nobel, que quem faz ali a 16 de março já está vendendo também. Que ótimo. Então, o livro já está à venda, apesar que não foi lançado oficialmente, né? Mas então, isso pode ser quem quiser comprar e levar no evento. No evento, obviamente, vai vender. E o outro meio spoiler, que não é muito spoiler, o negócio do título, que é sempre uma questão que as pessoas... Por que Paixão e Esperança, né? Porque o título original não era esse. O título original foi depois que eu tive uma entrevista com a Fel Polônio, que é da PIP. Sim. E ela maravilhosa. E ela comenta, na primeira entrevista, ela fala, dizem que quem ama não mata. Aí ela fala, mas quem mais mata é quem ama. Sim. E o título do livro era Quem Mais Mata é Quem Ama. Mas aí eu investigando, quando eu cheguei na parte das registros de ocorrência da polícia, eu vi, eu sabia que era na rua Henrique Paixão. O crime ocorre na rua Henrique Paixão. Mas oficialmente, ali não é floresta. Ali chama Bairro Esperança. Então eu falei, Henrique Paixão, um bairro Esperança. Olha. Aí eu vim com esse novo título do Paixão e Esperança. Que lindo. Isso por um negócio, por uma ironia de ter sido assim, mas é porque também, no depoimento das vítimas, uma coisa que sempre me chamava a atenção era que, primeiro, todas elas, eu acho, eram terminantemente apaixonadas pelo marido no começo das relações. A paixão era um negócio que elas falavam, para mim, ele era minha vida, entendeu? Eram muito, muito apaixonadas. Segundo, que aquilo que você sabe, o negócio da esperança, do ciclo da violência. Sim. O negócio de, espera que ele vai mudar. Sim, aí fica aquele negócio da esperança. Claro. Então tem o negócio da paixão tem tudo e da a esperança. Ver. Que bom. Então eu achei o título feliz. Ótimo, ficou lindo. E a capa também está lindíssima, tudo de muito bom gosto. Mais uma vez, me desculpa pela falta. Não, que isso. Parabéns, sucesso lá no sábado às 18 horas na Boêmia. Eu vou para um breve intervalo, que a gente vai falar agora sobre as eleições do Conselho Tutelar, que também é muito importante. Povo petropolitano, vocês precisam, né, ir ao domingo, no dia 6, para votar para os novos conselheiros, porque é muito importante para nossas crianças e adolescentes. Eu volto já já. Para 2M Prestação de Serviços, lonas, placas, adesivos e cartões de visita. O nosso compromisso é com a sua empresa. 2M Prestação de Serviços.
sua melhor impressão. Estrada União e Indústria, número 4672, Correias. Telefone 2236-2327. Semijoias Vivaz. Valoriza a beleza e elegância feminina com peças de qualidade. Semijoias sofisticadas, tradicionais e novas tendências. Variedade de anéis, brincos, pingentes, braceletes, pulseiras, tornozeleiras e cordões folheados a ouro 18 quilates, antialérgicas, com formato anatômico. Atendimento eficiente e garantia das peças para consumidora final e revendedoras. Ideal para você, mulher autêntica, que valoriza seu espaço no mundo. Semijoias Vivaz. Sempre mais para você. Programa TDB de hoje super alegre. Falamos de coisas sérias e vamos falar de coisas mais sérias, só que agora é aquele momento que você, mulher, adora, que é o momento Semijoias Vivaz. Hoje eu estou com Ô, Luciano, hoje até que eu peguei leve com berloquinho, olha, que é uma cruzinha bonitinha, ó, de bolinhas. A Viviane hoje caprichou. Essa corrente também tá muito linda. Esse aqui, gente, são dois. Você pode comprar separado, tá? Eu, como sou exagerada, aí eu coloquei os dois juntos. Essa pedra verde, que é para significar sorte, para a gente ter um outubro maravilhoso, um outubro de paz. E aqui do outro lado também uma cruzinha, é uma aliança com umas bolinhas e uma cruzinha. O brinco, gente, não, vamos aqui no cordão. Aliás, eu adoro esse conjunto, eu acho ele super chique, olha que lindo, né? E esse aqui que é um cheio de pedrinhas, e o brinco que faz conjunto, que eu acho ele lindo. Cabelo e maquiagem, Alscofer, bolão, meu amigo lindo, fica ali na Aureliano Coutinho, 67, sobre a loja 4, beijo. E olha, meninos, tanto você, Elcio, quanto Bolão, gratidão por vocês, o que vocês fizeram ontem, dinheiro nenhum pague. A única coisa que paga mesmo de verdade é a nossa amizade, viu? Beijo para vocês dois. E antes de eu conversar aqui com o Renan Campos, eu vou falar de um grupo ao qual o meu filho participa e eu fico muito orgulhosa, apesar que ele começou atrasado. Eu comecei aos 18, ele está aos 22. Esse grupo se reuniu, então eles estão pedindo leite em pó ou leite de caixinha, maisena. Deixa eu pegar uma colinha aqui, porque é óleo. Tem bastante coisa, ó, óleo, farinha de trigo, leite integral em lata ou caixinha, achocolatado, fermento em pó, biscoito maisena. Vocês podem deixar aqui na emissora, na rua Buenos Aires, número 273, porque depois eles vão mandar para uma instituição que eles vão ver quem está precisando e eles vão mandar. E eu achei isso muito legal, porque é um grupo de jovens que se reúne, né? Eu vou ter que contar, gente. O Renan vai rir. Mas esse grupo de jovens e pessoas mais maduras catam Pokémon, um joguinho que eles têm. Tu conhece? Tu também cata Pokémon? Ai, meu Deus, Renan cata Pokémon, gente. Olha só o secretário catando Pokémon. E eles resolveram pegar esses alimentos e vão mandar para alguma instituição que depois eu vou passar aqui. E quem sabe, né, Luciano, a gente pode até lá filmar, porque creio eu que os jovens, eles precisam disso, de solidariedade, de respeito ao próximo, como eu falei no início do programa sobre respeito, né, principalmente às autoridades. Eu estava falando com a Flávia Rocha, o Renan, boa noite, que ela vai estrear um programa aqui amanhã, o Petrópolis em Foco, ao qual ela vai abrir com chave de ouro. Ela vai estar entrevistando o nosso prefeito Bernardo Rossi.
e logo após eu estarei como madrinha do Outubro Rosa, também junto com a Rosane Botelho. E a gente estava falando sobre o Facebook hoje, a gente vê tantas coisas boas quanto coisas ruins. Mas a falta de respeito, como as pessoas tratam as autoridades, como as pessoas tratam um morador em situação de rua. Então, para mim, não importa que o prefeito hoje é o Bernardo Rossi e que eu conheço um morador em situação de rua. Para mim, eles são pessoas, são gente. Então, gente, respeito. Se você não concorda com algumas coisas, vai lá e fala de boa. Não precisa ofender. A gente vê tanta coisa, tantas ofensas. Para que isso, né? Aí vem o Renan trazendo, né, aquela paz para falar dos conselheiros tutelares que nós vamos ter agora as eleições no próximo dia 6. Inclusive, o Felipe queria saber como que é que ele não sabia. A gente já explicou para ele. Né? Só ele na zona eleitoral dele, né? Porque antes podia ser em qualquer uma. Isso que você veio esclarecer para o nosso público também, né? Exato. Cleo. Aliás, o Renan tinha que esclarecer tantas coisas, mas hoje ele só vai falar, até porque ele é presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bem, muito obrigada, porque o tic-teco da tia aqui tá mal, meu filho. Ontem a gente saiu tarde. Eu não fui. Você perdeu. Mas a gente sabe que vocês trabalham muito e que você provavelmente estava fazendo alguma coisa. Com certeza. Né? E hoje, inclusive, vim de lá do gabinete para cá. Mas né? Eu tenho acompanhado, eu acompanho suas redes, você está sempre aí, indo às escolas, vendo a qualidade. São muitas agendas, né? Muitas, eu sei disso. Eu agora me ferrei também, né? Que além do trabalho, a gente ainda tem um pouquinho para ajudar aí, de doar para essas vitoriosas que merecem. Mas vamos falar das eleições. Vamos. Quantos conselheiros estão concorrendo? Ô, Cleo, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por você ter me convidado. Tem um tempinho já. Não, né? eu convido. Você que não tem tempo, que você está trabalhando muito. É verdade, mas hoje foi a última vez eu não pude vir, né? Sim, você então, assim, pediu desculpas. você hoje tinha uma eu, reunião. inclusive, achei que eu fosse entrar um pouquinho mais cedo, 7 horas. Eu estava ainda saindo do gabinete. Falei, meu Deus, a Cleo ao vivo. Ainda bem que eu estava... Você me colocou no último bloco para dar tempo de eu chegar. Tem uma excelente equipe igual nós temos. As meninas entrarem em contato. Eu fiquei super preocupado, não consigo. Falei, gente, eu não vai conseguir falar com ela, tá ao vivo. Porque eu puxo a orelha deles. Claro. Mas quantos candidatos então, assim, hoje? obrigado por ter me convidado aqui mais uma vez e o teu público, a tua audiência. TDB é seu. Me desculpem a cara de cansaço que o dia hoje foi super puxado. Meu bem, a hora que eu não consigo estar aqui todo 100%. Você sabe o tio Chico da família Adams? Vai estar. Não, isso aqui é reboco puro. Mentira. Mas assim, te agradecer muito e já respondendo a tua pergunta, são 10 conselheiros, né? A eleição é para eleger 10 conselheiros tutelares para o Conselho Tutelar do Centro e dos Distritos, né? E são 26 que estão concorrendo a esses 10 postos, né? Tá, e como que eles são... Como que faz para você entrar para concorrer a conselheiro tutelar? Porque antigamente era tudo muito fácil, qualquer um entrava, né? Hoje não. Tem que ter uma rigidez, até porque, gente, trabalhar com jovens, trabalhar com crianças, tem que ter uma sensibilidade muito grande, tem que ter paciência, porque criança não sossega. Sim. Então para controlar aquela criança, você tem que entrar na brincadeira. Eu digo isso porque nós temos a brinquedoteca lá no CRAM e às vezes as mães estão sendo atendidas e a Cleo vai lá para brincar, para desenhar, para conversar com aquela criança. Então a gente consegue que ela fique ali e não fique chorando, porque ela sente falta da mãe. Ela já está passando por um momento de violência dentro de casa. De repente, por algumas horas, a mãe é retirada de perto, é difícil. Sim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade e creio que, óbvio, um conselheiro tutelar também. Então, quais são os critérios que são usados? Então, a gente teve uma primeira etapa, e eu pude vir aqui no teu programa. Nós anunciamos no início do ano, abrimos o edital com antecedência, tudo com prazos assim tranquilos para que as pessoas pudessem se candidatar, se colocar como pré-candidatos, na verdade. Foram algumas etapas, nós abrimos essa seleção com 55 pré-candidatos inscritos. Aí vem o filtro, né? O filtro são algumas exigências, em primeiro lugar, documental e do mínimo de prática com uma instituição que seja reconhecida, principalmente nessa área, que lide com criança e adolescente, ou esteja inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, foi uma etapa com 55, essa documental
que é a comprovação que a pessoa já trabalha com essa área específica, já eliminou um número X de candidatos, nós reduzimos para 34, e aí vem uma prova objetiva, depois vem um curso ministrado pelo próprio Ministério Público, que é o órgão que fiscaliza essa eleição, que é de responsabilidade do Conselho, e tem o apoio da Prefeitura, que dá toda a infraestrutura e logística para a eleição acontecer, e o apoio também da Vara da Infância e Juventude, com o doutor Alexandre. Então, foram algumas etapas, todas de caráter eliminatório e obrigatório, e nós finalizamos esse processo com 27 candidatos, sendo que um desses candidatos, uma candidata, foi impugnada. Então, nós fechamos o número com 26 que estão concorrendo e podem ser votados no próximo domingo. Ai, que legal. Que bom. Então, assim, o papel do conselheiro tutelar, Cléo, só para deixar claro, além da familiaridade com esse tema, né, a prova serve para ter um mínimo de conteúdo, porque o conselheiro tutelar, às vezes você lida com uma área numa escola, mas não tem a menor afinidade para lidar com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e na Constituição Federal, porque, além das denúncias mais graves que um conselheiro tutelar apura, que é o caso, por exemplo, de abuso sexual, é algo gravíssimo, ele está naquela função para garantir, né, salvaguardar todos os direitos da criança e do adolescente previstos no ECA e na Constituição. Então, por exemplo, a criança que tem que estar na escola, né, que tem que ter uma assistência à sua saúde, né, à altura do que está previsto na lei para ela, enquanto cidadã, que ainda está limitada no exercício de seus direitos, né, enquanto não alcança os 18 anos. Então, a gente tem a criança e depois a outra etapa de adolescente. Então, a importância do conselheiro tutelar na cidade para a garantia dos direitos e da dignidade da criança e adolescente é fundamental. E é por isso que eu agradeço muito mais uma vez estar aqui no teu programa, porque as pessoas precisam se conscientizar da importância do voto no próximo domingo, que é um voto facultativo ainda. Então, a gente depende de motivar as pessoas, né? De suma importância e olha, são conselheiros eleitos por 4 anos. Então, as pessoas tenham consciência e se motivem para pesquisar os candidatos, se elas ainda desconhecem, não têm um número definido, ou não tinham ouvido falar ainda do Conselho Tutelar. Apesar dessa etapa do edital e das etapas até o candidato poder ser efetivamente candidato, concorrer ao cargo, a pessoa precisa pesquisar, eleger bem uma pessoa, porque é um mandato de 4 anos. Então, você só vai voltar a falar de conselheiro tutelar. Eles tomam posse dia 10 de janeiro de 2020 e depois só dia 10 de janeiro de 2024. Renan, eu queria que você explicasse assim, para o nosso público a importância do conselho tutelar, porque ainda existe algumas pessoas que têm uma visão muito ao contrário do que realmente acontece. O que um conselheiro tutelar faz? Muita gente fala, eles vão tirar, não vão tirar filho de ninguém. Por isso que eles são conselheiros. Né? Se tiver que acontecer alguma coisa mais para frente, isso é uma decisão do juiz. Não é? Até então, é exatamente isso. O que acontece? Eu fiz dever de casa direito? Direito. Mas você está sempre por dentro dessa parte então, de pauta social, sim, além do teu trabalho à frente do CRAN, merecidamente agora. Eu não é porque estou no teu programa, se eu tiver que fazer crítica a qualquer pessoa, não vou ser indelicado, óbvio, mas eu não tenho que fazer se eu tenho elogio a tecer. Então, assim, o que foi feito no CRAN, desde que você foi convidada pelo prefeito Bernardo Rossi, esteve na minha sala, na prefeitura, no gabinete. Daquele momento até o dia de hoje, as mulheres, não sou eu que estou falando, porque eu trabalho com números e com constatação só. Deu certo, não deu, manda embora, contrata, exonera, isso, aquilo. Quem precisa do auxílio do CRAN tem visto o que você, com a tua equipe, né, equipe de psicólogos, de advogados, tem esse suporte, essa rede que foi fortalecida em parceria com 105, 106DP. Então, assim, você viu a importância dessa rede funcionar, Ministério Público, e a mesma coisa com a criança e adolescente. Sim, até então, a rede está sendo reformulada. Né? E a gente recebe algumas, tipo, estupro de vulnerável, de pai com filha, de padrasto. Muito comum. E isso entra na Lei Maria da Penha. Então, cai no meu colo também. E eu jogo pro colo do doutor Odilon, que é um parceiro, um amigo maravilhoso, grande beijo. E então, assim, é recíproco, porque eu nunca vi o Conselho trabalhar com tanta intensidade da forma que está trabalhando. Você tem uma sensibilidade, você ainda não é pai, mas eu creio que quando for, você vai ser um excelente pai. Ainda é cedo, você ainda é muito jovem ainda, né? Obrigado pelo jovem. Pois é. Então, assim, eu creio que você vai ser um excelente pai, porque eu creio que as pessoas que
É o que eu sempre falo. As pessoas que gostam dos idosos, das crianças e dos animais, é perfeito. E eu vejo o trabalho do Renan, porque o prefeito ele foi bem enfático quando ele fez uma reunião com a gente. Eu quero que todo mundo saiba do trabalho um do outro, e é o que está acontecendo. Então, o CRAM, hoje, eu posso dizer que ele tem realmente uma equipe multidisciplinar que trabalha com muita seriedade, com muito amor, porque a gente tem que ter amor para poder fazer esse trabalho, como você tem no Conselho e como secretário também. Você gosta do que você faz e, principalmente, a rede toda trabalha junto. O CRAM hoje é a Secretaria de Assistência Social, é o Gabinete da Cidadania, é a Secretaria de Saúde, então que a gente trabalha mais amarradinho ainda com a saúde, né? Com a educação, porque a Márcia Palma, da mesma forma que os outros secretários que passaram pelo governo, nos abriram as portas para as escolas da gente ir conversar, falar sobre o namoro legal, falar sobre abuso, falar sobre a Lei Maria da Penha. A gente está tendo uma receptividade muito grande, tanto que já está ficando até chato. Toda semana a gente está no jornal. Muito obrigada, Diário e Tribuna, e principalmente a nossa equipe lá da Ascom, que trabalha muito bem, porque realmente tem que ser divulgado, as pessoas precisam conhecer. E hoje eles conhecem o Conselho da Criança, Municipal da Criança e Adolescente. Porque você estava realmente fazendo... A gente não está aqui para rasgar a seda, mas é porque a gente não tem oportunidade de conversar e de elogiar um trabalho do outro. As pessoas não têm noção o quanto que é corrido e é um número de demandas no dia a dia. É uma coisa impressionante. É muita no coisa. todo, né? E assim, além desse trabalho mais sensível, que acompanha diretamente pelo... Olha, ainda tem isso, mas assim, só desse tema específico que envolve... assistência social, por exemplo, com o NAP, a saúde, o Ministério Público, o próprio Conselho Tutelar, a Vara da Infância, o comissariado. Tem o CMDCA, que são 40 instituições e creches que cuidam de mais de 7.100 crianças. Então, é muita demanda, são muitos projetos e toda uma rede que funciona. Você vê o próprio CRAM falando de políticas públicas para criança e adolescente, está dentro das escolas. Então, quando a gente pega o próprio governo ou a rede que existe... a rede social que existe na cidade, de assistência social, como que as políticas públicas se falam, né? se comunicam. Né? É a intersetorialidade entre as pastas e também nas políticas públicas do governo, principalmente quando a gente fala da criança e adolescente. Então, é muito importante esse trabalho que a gente está tratando da criança, né? Que está ainda num período de formação, de consciência como cidadã, né? Como cidadão, e com a adolescência, que é um momento muito sensível e é um momento muito importante. E a gente trabalha muito de perto, principalmente com a educação. A gente tem conseguido incrementar e muito. Era um compromisso, desde lá de trás, quando eu coordenei o plano de governo do Bernardo, até o dia de hoje. Muitas coisas estão saindo do papel, estão sendo entregues para essas crianças, mas tem muitas outras que têm os seus direitos violados de forma esporádica ou até permanente. E em muitos casos, eu já vim falar no seu programa sobre isso especificamente, e os números todos comprovam isso, desde os levantamentos do Ministério Público, do Instituto de Segurança Pública, da Polícia Civil Federal, que investiga uma série de crimes, inclusive crimes pela internet, né, de abusos, de tráfico, enfim, de tudo, que é uma realidade que a gente fala muito pouco e que acontece em qualquer localidade, inclusive na nossa cidade. Então a gente faz aqui uma integração com todas as forças para combater esse tipo de violação das crianças e adolescentes, mas a gente vê o quanto que a gente precisa fortalecer, porque os números... É só a gente ver pelo próprio NAP. O NAP faz ali ainda um indício, né? Houve uma denúncia, e o primeiro encaminhamento, por exemplo, é para o próprio Conselho Tutelar, que faz um desdobramento e também acompanhamento, e aquilo vai para uma outra esfera depois, que, claro, envolve até a polícia e o próprio Ministério Público, até a Vara da Infância. Né? Porque envolvem outras questões de pátrio poder, né? de tirar a criança da tutela, né? Dos pais, do poder dos pais, mas até chegar ou dos responsáveis. Até chegar a esse ponto de tirar, porque é gravíssima a situação. O ECA prevê que, né, todas as tentativas devem ser feitas antes de você, vamos dizer assim, dissolver o laço familiar, né? Existe uma série de medidas previstas e a mais extrema é essa, quando você retira a criança e ela é colocada para adoção, para um outro lar. Um risco, também. Ela não pode estar ali. Então, assim, mas o trabalho do conselheiro, você vê bem, só na nossa rede de educação são quase 42.600 e poucas crianças.
e adolescentes, mais a privada da cidade, são mais umas 15, 20 mil crianças, né? A gente está falando de um universo de umas 60 mil crianças. E os conselheiros são 10 pessoas para cobrir 5 distritos de uma Petrópolis que tem uma extensão territorial gigante. Então, assim, só na nossa rede são 183 unidades na escola, né, escolares de ensino. Então, é um trabalho assim, hercúleo, muito difícil. Toda a estrutura para o conselho funcionar cabe à prefeitura, principalmente está ligado ao gabinete do prefeito, a estrutura administrativa, desde os salários dos conselheiros, são eleitos pelo povo, mas esse salário é pago direto pelo gabinete, pela prefeitura, e a infraestrutura para o conselho funcionar bem. Do celular institucional ao veículo, motorista, os funcionários, parte administrativa, cabe ao gabinete. Então, cabe à prefeitura. Então, é importante esse trabalho e que a gente tem uma interlocução muito boa na cidade com todas as forças de segurança e, principalmente, os 2 promotores que acompanham isso muito de perto, o doutor Odilon e o doutor Vicente, primeira e segunda promotorias de infância e juventude, e o doutor Alexandre, que há muitos anos, né, lá com o Roberto, cuidam dessas políticas públicas e de preservar, proteger as crianças e adolescentes da nossa cidade. Até porque, Renan, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas vocês vão falar sobre violência doméstica com as crianças, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, nós fomos numa escola, Renan, ali na escola São João Batista, e nós fomos falar para os pequenos mesmo, 5 anos, 6 anos. Eles estavam afiadíssimos com a lei. Eles são afiadíssimos com os números das emergências, 193, 190, 156, 153. Eles sabem tudo. 100. Né? Então, 100, 180. Então, assim, porque eu fui junto com a psicóloga, né, com a técnica, e nós ficamos assim no final da palestra. Quem nos ensinou foi eles. E o nosso futuro são essas crianças e são esses jovens. Então é por isso que a gente tem que ficar em cima, olhando o que eles estão fazendo, o que eles estão deixando de fazer. O nosso olhar, quando a gente está dentro de uma escola, a gente olha, quando a gente fala sobre uma agressão, se existe algum aperto de mão, tipo, eu estou fazendo isso, ou eu estou passando por isso, a minha mãe está passando por isso. Então a gente consegue, e no final sempre vem, no mínimo 2. Olha, minha mãe está passando por isso, eu estou passando por isso, o que eu faço? Me ajuda. Então, eu acho muito legal esse trabalho. E agora no próximo domingo, né? Isso, já é agora, domingo, dia 6 de outubro. Dia 6. Né, das 8 às 17 horas. É uma eleição normal, como acontece quando você elege um político para o cargo, senador, presidente, deputado, governador, prefeito, vereador. É a mesma coisa, inclusive a legislação que rege a parte eleitoral para esse pleito é a mesma para a eleição proporcional majoritária. Então, a gente faz uma adequação, porque a gente tem um regulamento, um regimento próprio da eleição aplicada na cidade, inclusive as próprias etapas de escolha até o período eleitoral. É uma eleição que tem um pouco de diferença da restrição que tem na majoritária proporcional em relação a redes sociais, etc., até um pouco mais rigorosa, que os candidatos não podem, no dia da eleição, ter nenhuma propaganda na internet, tem que retirar tudo. Nós temos algo que esteja um pouco mais fechado, porque a temática é muito específica, né? É só da criança e adolescente. Então, a gente tem 26 candidatos que precisam ser bem escolhidos, então a população precisa pesquisar e ir atrás, como ela faz quando é o caso de um político, mas ainda mais agora, que eu faço até um apelo aos teus eleitores aqui também, e telespectadores, que pesquisem, né? Nós temos 2 sites aqui na cidade que tem todos os números com os candidatos, os locais de votação, que é o da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br, e o site do CMDCA, que o Conselho tem um site, que é o CMDCA Petrópolis, sem acento, .com.br. Você me permite, Cleo? A gente tem um diferencial nessa eleição. Além de ser a eleição mais transparente da história da cidade, que vai abranger o maior número de unidades, e nós saltamos da última eleição na casa de 30, foi em 2015, na outra gestão, agora para 41 postos. Nós vamos utilizar pela primeira vez na história da cidade também urnas eletrônicas. Então, as pessoas já estão habituadas a votar. Sim, é um progresso grande. No estado do Rio de Janeiro, apenas 12 cidades conseguiram as urnas. Foi um pleito do Ministério Público e que eu pessoalmente levei ao TRE e foi deferido. Então, nós temos, nesses 41 pontos de votação, 72 urnas, mais as urnas de contingência. A inseminação das urnas aconteceu no dia de ontem, o treinamento aconteceu anteontem, são quase 400 servidores da Prefeitura envolvidos.
E tem um ponto diferente que você falou até no início, mas é importante esclarecer. As pessoas votam, num primeiro momento, no mesmo lugar que elas estão acostumadas a votar para qualquer outro cargo eletivo. Só que tem uma diferença. Como é a primeira vez na história, o Tribunal Regional Eleitoral nos cedeu número limitado de urnas. Elas não cobrem a cidade inteira. Então, nós mapeamos a cidade, os postos de votação, e no centro da cidade, um exemplo, só vai ter votação em Maria Campos, aqui pertinho da TV, Bem perto. e que é aqui na Buenos Aires, né? E no Instituto Municipal de Cultura e Esportes. Eu, por exemplo, voto no Cefet. Se eu chegar no Cefet domingo de manhã, ele vai estar fechado. Os locais estão concentrados nesse momento para esse pleito. Tá, então as pessoas têm que consultar a sua zona e seção, porque elas não vão no lugar que elas estão habituadas. Entendi. A não ser quem já vote naquele próprio local que foi definido como ponto de votação. Você que vota no Cefet, você vai votar onde? Eu voto no Instituto Municipal de Cultura e Esportes. E vai ser a mesma coisa quem vota no Itaú, ali no meio da avenida, quem vota no Liceu, quem vota no Colégio Santa Isabel. E isso foi montado em toda a cidade. Onde a pessoa pode procurar? Olha, isso tem saído agora com frequência nos jornais da cidade e nos 2 sites, que é o da petrópolis.rj.gov.br e no site do CMDCA, cmdcapetrópolis.com.br, sem acento. As pessoas consultam o seu local e seção. Então, ela vai ver a zona, só são 2 agora. Na última eleição já causou confusão. Nós só temos 2 zonas agora aqui na cidade. Então, as pessoas têm que consultar dentro dessas 2 zonas aonde está a sua seção. Então, lá na posse, estou dando um exemplo, vão ter 2 pontos de votação. Só um exemplo, talvez na eleição normal tenham 5, tenham 10. Sim. Então, eles foram unificados e as pessoas precisam consultar antes para não irem ao local de votação, com documento de identidade com foto e o título de eleitor, é importante levar no dia, e não ter o local aberto. Todos os locais de votação são unidades escolares, né? São 41 pontos. Desses 41, só há 2 exceções. O Instituto Municipal de Cultura e Esportes, no Centro de Cultura, ali na Praça da Águia, e o Centro de Cidadania, em Itaipava, que lá a assistência está dando apoio e aqui a cultura. São os únicos 2 pontos fora das unidades de ensino. Todas as outras são escolas da rede. Que ótimo. Então, gente, vocês entenderam? Né? É só procurar, pesquise nos jornais ou então entre no site, tanto da prefeitura quanto do conselho, que ele vai falar novamente, tá? Para dar tempo de você pegar a canetinha, pegar o papelzinho e anotar, que é de suma importância, gente. O conselho tutelar, nós é que vamos colocar. Então não adianta depois, eu não gosto desse conselheiro. Mas você foi votar no que você gosta? Não, você ficou domingo em casa, dormindo, olhando para o alto, fazendo nada. Então, é rapidinho. Não vai demorar. Como as últimas eleições, foi bem rápido. E a urna, né? Cléo, é exatamente para isso, para o processo ser mais seguro, transparente e rápido, mais célere. Então as pessoas, antes, até 2015, inclusive eu fui votar em 2015, eu votei ali na Monte Caseiros daquela vez. Apesar do meu local de votação ser no Cefet, por exemplo, já tinha sido unificado na outra eleição. Entendi. Porque não é uma eleição que acontece de forma tão ampla como numa proporcional majoritária. E era na cédula de papel. E até mesmo a contagem. Era feito uma a uma daquelas cédulas, virava madrugada. Foi na cédula. Então, isso agora mudou. É a primeira vez que nós vamos usar as urnas eletrônicas que as pessoas estão acostumadas a votar. São 3 números que têm que ser escolhidos, né? Eles começam na casa de 100, e aí as pessoas têm que olhar o número até o número de candidatos. Então, elas só acessarem o site, elas vão conseguir ter as informações. E o histórico de cada candidato, ela tem que pesquisar para escolher o que for melhor. Nesse caso específico dessa eleição, não é o melhor para a gente, mas é o melhor do que a gente espera para o futuro da cidade, porque são essas crianças e adolescentes, né, que estão sendo com seus direitos cuidados, preservados, que vão estar nos nossos lugares aqui daqui a um tempo. Daqui a pouco tempo, inclusive. Né? É verdade. Renan, então você repete, por favor, o site da Prefeitura e o site do CMDCA. Repito, olha, é Petrópolis, sem acento, petrópolis.rj.gov.br e o site do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA Petrópolis, tudo junto, sem acento, .com.br. Olha que maravilha.
Amanhã, gente, deixa eu contar para vocês, porque eu tenho certeza que ele amanhã não vai poder fugir, porque senão a madrinha vai buscar ele em casa, ou em reunião. Amanhã não marca reunião. Amanhã eu já vou estar no gabinete direto. Não, Dali 19 horas. Eu só vou descer a escada. Só vai descer a escada. Como todo ano. Mas vai que vai uma Não, reunião, não você tem pega como. e fala, gente, não posso, tenho um compromisso com a madrinha, eu tenho um compromisso com as Vitoriosas. Amanhã, a partir das 19 horas, a gente vai ter um belíssimo show com o Gabriel Silva. Avenida Keller, 260. Está aberto, gente, a Prefeitura do Povo. Então, vão lá para ver as Vitoriosas, para conhecer a madrinha, quem não conhece, né? Que eu acho meio difícil, né? Porque a Cléo já está aí nessa caminhada há 33 anos, mas tem muita gente que não me conhece. Então, vai lá bater um papo com o Renan. Renan vai estar lá, vai estar todo mundo parabenizando essas Vitoriosas, porque a gente tem que bater parabéns para elas todos os dias, né? Ô, Cleo, e aqui para Ana Cristina, né? Que há tantos Nossa, anos está à Ana frente da Cristina PPO. Já vou pedir desculpa aqui de público não ter podido ir ontem ao jantar. Mas hoje são duas coisas que me mexem muito estar aqui. Perdeu, E quando a tava gente bom, vê menina, tu esse perdeu. símbolo aqui com essa cor. É Eu queria ter, verdade. eu vi que foi um sucesso, estava Foi. cheio. Mas são duas coisas. Quando a gente fala das Vitoriosas, eu, por exemplo, tenho um exemplo de dentro de casa que eu não pude ter a felicidade de ter uma Vitoriosa dentro de casa. Minha mãe teve câncer de mama, foi diagnosticado no tempo certo, no início, lutou durante 4 anos e veio a falecer quando eu tinha de 10 para 11 anos de idade. Então eu sei a causa, eu sei muito bem o que as pessoas passam, né? Eu convivi com essa dor muito de perto, e que ainda é uma dor até hoje, e o quão é importante o trabalho da PPO na cidade. Sabe, são pessoas que precisam de estrutura, de apoio, de suporte, de carinho, de atenção, de uma rede de saúde que esteja, sabe, de primeiro mundo, que é uma doença, como toda doença, mas essa doença é uma coisa que causa até asco, sabe, que podia até não existir, porque Exatamente. o sofrimento que é causado na mulher, eu vi todas as etapas de quem tem que fazer mastectomia, quem perde o cabelo, Não só a os mulher, o homem tratamentos. também. Nós temos um Não, que- estou falando assim, porque pelo que eu passei em casa, Sim, que foi de uma com mulher, né? certeza. São os maiores casos, Sim. mas a gente acabou de ver nos Estados Unidos, ontem teve um famoso lá, câncer de mama, então, que acontece, Sim, né? claro. Então, esse período de conscientização, além desse suporte para quando há a doença, mas que está acontecendo, mas todo o período que antecede de prevenção, aí o exame, né, que a gente sabe a importância que tem que ter na cidade, para detectar o quanto antes, então as mulheres terem consciência, Com certeza. e os homens também, da importância de se cuidar e da gente ter uma rede de saúde fortalecida em instituições como a PPO, que há tantos anos fazem esse trabalho belíssimo de cuidado, mas uma rede de saúde que tenha todo o suporte e equipamentos para isso. E a gente, felizmente, tem conseguido fazer um número recorde de mamografias na história da cidade, uma estrutura também de tratamento em parceria com o CTO, todos esses repassos foram aumentados, mamógrafos comprados, outras novidades estão vindo. Aliás, então, assim, eu não é vou muito falar importante um nome, esse que eu tema. não seria tão maldosa assim, né? Mas uma amiga minha mandou assim para mim, Cléo, será que esse ano eu consigo fazer minha mamografia? Aí eu fiquei, sabe assim, aquele momento que você já foi no seu ginecologista, ele já fez o pedido? Não. Minha amiga querida, você tem que ir no ginecologista. Não é você chegar e falar, eu quero fazer uma mamografia. Não é assim. Sim. Aí eu expliquei para ela como que é o trâmite, ela começou a rir, acabou que a gente riu muito, porque ela não estava entendendo como que funciona. E a mamografia ela está sendo feita. Eu aproveito a presença do Renan aqui para agradecer muito a Fabiola Reck, que é a nossa secretária de saúde. É uma mulher sensível, amiga, não que os outros não fossem, eu adoro Silmar, beijo meu querido. Falei com o Silmar agora há pouco. Pois é, mas a Fabiola, Ela tem um olhar especial, ela servidora. tem um M a Tem. mais, que é um M de mulher, né? O olhar é diferente, É né? diferente. Não é que o gestor, se for homem, não tenha, mas Não é a que não Fabiola tem, é de uma competência, como eu falo, olha, as mulheres no governo, quando eu pego principalmente as duas principais partes que eu lido muito de perto, que é a Fabiola, né, estava com o Bernardo agora há pouco no gabinete, o prefeito Bernardo Rossi, a gente falando. Só resta a você falar que Fabiola, a outra é a Denise. Não, mas olha só, duas pastas que eu Porque acompanho eu assim muito de puxei- frente por conta da criança e adolescente de imediato, que a gente fala todo dia. A Denise, eu acho que eu falo dia sim, dia não. A A Denise- Márcia, eu falo dia sim, A outro também. Marcinha, meu amor. Então, assim, a gente tem um tripé, né? Tem ainda a verdade, Elaine, as que é de três. Fazenda, a Karina, que é de Segurança Claro. Pública. Mas, olha, a saúde e a educação,
a gente vê a importância da rede de assistência, né? Que é o CONCREAS, o CRAS, o NAP, toda a rede como um todo. Os programas que a Denise trouxe para a cidade, para criança e adolescente, colocando em lugares assim, sendo reconhecido no país inteiro, né? Levando para o sul do país, no próprio Ministério da Cidadania. Então, assim, a importância do trabalho que tem sido feito na assistência. Mas Criança Feliz, Família Acolhedora, né? Então, programa de erradicação de trabalho infantil, que é o PET. Tem uma série de frentes no governo que estão cuidando das políticas públicas para criança e adolescente. Mas eu falo assim, da educação e da saúde, porque sem saúde você não faz nada. Não, sem educação, você não se torna nada. Então, eu não estou desprezando quando eu não menciono a assistência. Pelo contrário, a Fazenda é importantíssima, mas as duas... E outra, por que eu estou mencionando as duas? Não estou tirando a Denise dessa história, nem a Elane, nem Karina, por exemplo. Mas olha, são as duas servidoras de carreira, Cléo, É que ontem eu fiz maldade com Denise e com Fabiola, por isso que eu falei, só basta tu falar Denise, porque eu vou ter que... O que eu fiz? Eu botei as duas na pista de dança. Eu falei, vamos dançar, teve pista de dança? Teve, tu perdeu. Ontem eu não ia aguentar. Mentira, eu tenho energia sobrando. Mas puxei as duas estavam lá quietinhas, opa, vou pegar as duas secretárias. E a Denise é animada também, muito, sempre animada. Que ali não eram as secretárias, deu outra cara para assistência social na cidade, com a equipe dela que é super comprometida, muito. Sabe? Eu falo isso assim... E eu gosto quando... ainda bem que raramente eu encontro. Tem algumas frentes no governo, sabe? Que você... Não é que elas não precisem fazer nada. Claro. Não precisa ser mais implantado um programa, uma ação, mas são frentes que estão funcionando. São pastas que estão funcionando. Com equipes comprometidas, sabe? Igual o Gabinete de Cidadania, o CRAM, que está ligado ao próprio gabinete do prefeito, a gente vê que as coisas estão funcionando. Porque mais do que a gente que fala, porque a gente está numa posição de liderança, de gestão, é quem precisa do serviço, é quem tem que atestar se funciona ou não. Então, às vezes as pessoas querem falar mal porque querem falar mal, mas os serviços funcionam. Agora, a gente tem algumas exceções, por exemplo, acabou de ser apresentado essa semana o quadrimestre da saúde, né? Mais um quadrimestre, a gente apresenta o cumprimento de todas as metas e um recurso sendo investido muito além do que é estipulado na Constituição. Hoje, a Constituição ainda determina os 15% na saúde, nós investimos 35%, 36% do orçamento, dos 1 bilhão que nós estimamos para esse ano. Então, assim, as coisas estão acontecendo, as metas estão sendo cumpridas, mas a gente tem um caso que a gente acaba não falando. A gente faz um atendimento de número de pessoas de fora, Cléo, só de janeiro a agosto desse ano, sabe quantas mil pessoas de fora de Petrópolis foram atendidas aqui? Muitas. Certeza que a população não sabe. Ela deve chegar na UPA, no Alcides, ela sabe que tem gente de fora. Mais de 55.600 pessoas. Sim. A gente atendeu em 8 meses um município dentro do outro. Então, eu estou falando isso até em primeira mão, porque não foi feita matéria disso ainda. Não foi feito o repasse, porque o certo não, seria e outra, isso, né? O certo município seria... vizinho fazer o repasse. Claro. Esse seria o correto, eu né? posso falar um que me chama a atenção, que é o recordista. Só Magé, em 8 meses, mandou mais de 13 mil pessoas para cá. Só. Então, assim, a gente precisa levar isso para as pessoas, que às vezes ela chega... Mas a UPA está cheia, não estou falando que se tivesse na cidade, comportaria. Mas é claro que tem que estar cheia por 2 sinais. O primeiro, que está tendo eficiência na gestão. Então, a gente está tendo medicamento suficiente para atender a todos, os exames, médico. Então, assim, isso está sendo reconhecido. E quando não é reconhecido pela população da cidade, quem vem de fora da realidade que vive, vê que a gente está num outro patamar de governo, principalmente o investimento na área da saúde. Eu acho isso tão triste a gente ser reconhecido por Magé e nossos petropolitanos não, né? Outro dia eu conversei na UPA, eu fui às 10h30 da noite, estava lá gente de Xerém, de Magé, de Caxias, a UPA cheia. Mas cheia não é porque não tinha médico, não, porque não tem atendimento. Pelo contrário, tem muito carinho e atenção. Claro. São profissionais competentes que atendem nas UPAs, com medicamento, com estrutura. A gente tem 87 unidades de saúde na cidade, Cléo, que funcionam de modo pleno. E, claro, com a demanda muito grande e com uma população também que está ficando envelhecida, a gente tem que se preparar. Isso é um desafio para os gestores, né? A gente vê isso, falo isso com o prefeito Bernardo Rossi, dia sim, outro também, que a gente tem que adequar essa realidade da nossa cidade que está mudando, que a pirâmide vai sendo invertida, e a realidade dos outros municípios, que muito dificilmente colocam a saúde na qualidade que tem aqui em Petrópolis,
os munícipes migram. Não precisa a Secretaria de Saúde de outro município falar que Petrópolis é boa. As pessoas vêm, comentam com o vizinho lá embaixo ou em outro município da região serrana também. A gente já atende gente de Teresópolis, Friburgo, da região como um todo. Não é só na rede pública, não. Nos privados também. Eu utilizo muito o SMH. Sim. E lá também eles têm uma demanda muito grande das pessoas Sim. que vêm da Baixada, porque o atendimento aqui é humanizado. O atendimento aqui, humanizado. Sim. Agora, e tem uma outra coisa. A gente ainda vê nas nossas unidades de saúde várias pessoas, não vou citar os planos de saúde, claro. Mas várias pessoas com plano de saúde do município. Que por conta da crise econômica deixaram do plano de saúde, foram para o SUS, né, migraram, e outras que têm plano de saúde e saem, por exemplo, de uma UPA ou da estrutura do Alcides Carneiro, satisfeitos, tendo o plano de saúde, não vão esperar 3, 4 horas na emergência. Quem está ouvindo e está assistindo sabe bem, que já viu algum colega, ou às vezes é o próprio que está assistindo e sabe disso. Prefere não ir no plano de saúde privado, pelo tempo que fica esperando e não sai com satisfação, então vai para o SUS. Então nossas UPAs estão cheias, não é porque não tem médico, não, pelo contrário. Tem uma equipe muito mais... O município assumiu a gestão das UPAs, né? Eu não estou fazendo defesa cega de nada, não, porque o que é errado eu corrijo da mesma forma. Quem tem que ser mandado embora tem que ser mandado embora da mesma forma. Mas a estrutura que tem sido colocada para a população, na rede de saúde, da mulher, de assistência, segurança pública. O prefeito estava ontem falando sobre reconhecimento facial das câmeras do município. Os prefeitos do interior do estado vêm aqui conhecer o nosso CIOP, nossa central de monitoramento. Sabe? Então, às vezes, falta a gente reconhecer o quanto não é o trabalho meu ou só do prefeito Bernardo Rossi, claro. Não. É o trabalho de todo um governo, dos comissionados que passam e dos servidores que são efetivos e que, de alguma forma, vão passar também. Mas de toda uma equipe que trabalhe muito para oferecer o que é melhor. E só para não me alongar muito, eu sei do teu horário, que é concorrido e corrido, mas isso também tem funcionado quando a gente fala da rede de proteção à criança e adolescente. Né? Isso é reconhecido pela Vara da Infância, pelo Ministério Público. Ah, Renan, mas é você que está falando. Então é melhor as pessoas que não acreditam perguntarem a esses promotores, ao juiz, para ver como é que está a situação da rede de proteção à criança e adolescente, ou não, se funciona ou não. A gente tem que sim ampliar ainda mais a rede. É uma proposta minha, que eu já levei para o Conselho. O Bernardo já tinha falado isso em 2016, né? O prefeito Bernardo Rossi, nós conversamos isso recentemente também, da proposta, passando esse período eleitoral, de um terceiro conselho tutelar na cidade, ou de nós, de alguma forma, como foi a ideia do Dr. Alexandre, o juiz da Vara da Infância, e o Ministério Público, que a gente amplie o número de conselheiros tutelares, porque aí a tendência é que eles consigam atender melhor as demandas. Então, a gente está pensando numa série de outras políticas, né, e de investimentos nessa área, porque é uma área fundamental para a existência da cidade, em médio e longo prazo. Né? É verdade. Renan, nosso tempo acabou, né? Que coisa Obrigado, chata, né? Cleo. Mas eu já vou fazendo um convite aqui para o Renan, ao vivace a cores, né? Volte para a gente falar mais sobre os projetos da Prefeitura, sobre o seu trabalho, o desenvolvimento da nossa cidade, problemas todas as cidades têm. Quero muito voltar aqui, Cleo. Quando você me der um espaço, puder, que eu sei que é concorrido a tua agenda do programa, todo mundo quer vir aqui. Mas é porque você tem muita coisa. Eu abro espaço para você, para a gente ficar aqui. Nós já tivemos um programa inteiro, né? 1h30 a gente batendo papo, foi. E já está convidadíssima, é só a gente ajustar as nossas agendas. E o demais te agradecer por esse carinho que você tem com os jovens, por esse carinho que você tem com as crianças, que realmente são eles o nosso futuro. E parabenizar todos os idosos. Ontem foi dia dos idosos, lembrei disso agora. Que lindo. Pois é. Eu não pude ir lá no restaurante popular, estava numa outra agenda, longe, mas o dia do idoso também ontem. Dia do idoso, né? E não adianta só você ligar para sua avó, para o seu avô, para o seu bisavô e vai lá, dá um abraço, gente, porque depois pai, acabou, mãe, né? Muita gente, pra gente que não tem, você ainda tem pai, não? Tem seu pai, que bom. Eu não tenho mais meus pais, né? E então assim, eu não conheci meus avós quando eu nasci, eles já eram falecidos, tanto maternos quanto paternos. Então, eu tenho o maior carinho, eu tenho a maior paciência de ouvir. Eu ouvi às vezes meu pai. Ele faleceu com 88 anos, mas às vezes ele repetia já várias vezes as histórias dele do passado, e eu tinha uma maior paciência de ficar ouvindo. Hoje o jovem não tem mais essa paciência, porque ele está ali o tempo WhatsApp, todo. Rede social, né? Também. Então, assim, gente, dê valor ao que você tem, porque depois que você perder, não adianta mais. Não tem como mandar o WhatsApp lá para cima. Quem dera
Quem dera, a gente Ô, já está Cleo, falando com tanta gente, né? Olha, e vou te falar só uma coisa. O NEM está aqui atrás, mas das câmeras. Eu agora chegando na porta, eu sei que eu vou ter que me despedir. Tenho o maior prazer de vir aqui. Diretor, sabe? só mais um minuto. Então já tá o pessoal. Agora o estúdio aqui está amplo, é um outro. Vocês têm que mostrar esses bastidores. Pois é. Mas pedir desculpa que normalmente eu venho aqui com muito mais humor e o cansaço. Nossa, parece que ele está de má vontade falando da eleição do conselho. Eu sei quem olha em casa, dependendo do entrevistado. Não tá não. Mas não é isso, é porque, olha, eu cheguei na porta aqui da TV e eu fiz faculdade, me formei há alguns anos e soube que um amigo meu da faculdade faleceu hoje, chegando aqui na porta da TV, faleceu de manhã. Ai, gente, é tão triste. De câncer na bexiga, então, com câncer na bexiga. Então, é 38 anos. Poxa. Ele é mais velho que eu. Então, assim, como foi aqui? Eu falei, eu tenho que entrar aqui agora na Cleo e é ao vivo, né? Então, eu te pedi desculpa, porque eu sei que eu tenho que estar aqui, como você faz com o teu programa de estar sempre, verdade. independente se você passa de estar o melhor para as pessoas. Pedir desculpa a você, quem está me assistindo, se pode parecer que eu não estou. Eu tenho muito gosto de falar da questão da criança e adolescente, tudo que a gente faz, sabe? Mas foi só uma notícia muito complicada e eu não esperava receber assim. Mas quem acompanha o teu trabalho. Mas não deixaria de vir aqui de jeito nenhum, tá? Quem acompanha o seu programa, seus projetos pelas redes sociais, eles veem o carinho que você tem. E realmente, quando a gente recebe uma notícia dessa, cara. Não dá, por mais insensível que a pessoa seja, ela vai se tocar de alguma forma, né? Porque é uma pessoa que era amiga que você não vai ver mais. Por isso, gente, que eu falo, dê valor ao que você tem. Eu lembrei porque você falou isso do valor. A gente tem que dar valor. Tem que dar valor enquanto está aqui, depois não adianta de nada. A nossa vida realmente é muito corrida, Renan, muito corrida. É verdade. Mas eu faço o máximo para estar final de semana com meu filho, com meu marido. Semana passada eu vejo. foi. Você está sempre postando, está junto, está perto. Semana né? passada foi uma semana bem difícil para a gente, para a equipe no CRAN. A gente teve uns problemas sérios que eu cheguei tarde em casa, meu marido já estava dormindo. Quando ele saiu, eu estava dormindo. Eu até brinquei ontem, eu fiz uma homenagem para ele, merecido, e faço quantas vezes for, porque ele entende o meu trabalho, ele me conheceu fazendo esse trabalho, então ele me dá a maior força, é meu porto seguro, é a pessoa que eu quero ficar velhinha do lado. E eu até brinquei, o Bernardo e a Sabrina riram muito, porque eu falei, gente, é por isso que a gente não briga, por isso que a gente está 30 anos juntos e não briga, porque um entra, o outro sai. Mentira, é só em alguns períodos. E ontem ainda falei com ele, amor, vou falar novamente, o mês de outubro, tá? Você vai jogar bola com os amigos, vai pro seu churrasquinho, porque final de semana a Cleo tá firme e forte com as vitoriosas. Só quem sentiu na carne, como você sentiu a sua mãe, nós tivemos meu sogro que foi ostomizado e teve um câncer de intestino, então a gente sabe, a minha prima teve um câncer de mama, graças a Deus ela está super bem. Então só quem passou por isso, né, que dá valor à vida e que sabe o quanto é difícil a gente perder um ente querido. E eu falei, quem dera que tivesse o WhatsApp, eu ia estar falando com meu sogro, com a minha mãe, com meu pai, com vários amigos que já se partiram. Então, Renan, meus sentimentos pelo seu amigo, não tem mais nem o que dizer. E, gente, eu tenho certeza que esse homem que está aqui hoje, ele está muito animado, sim, com os conselhos, por isso que ele está aqui, por isso que foi marcado esse programa, para ele poder falar dos conselhos, como que funciona o Conselho Tutelar, que muita gente não sabe como é. Por isso que ele deixou aí, entre no site da Prefeitura ou no CMTCA, para você poder ir lá votar. Gente, nós somos cidadãos, não adianta você falar que você, eu não vou votar por isso não, que isso é bobagem. Não é o futuro das nossas crianças, é o futuro dos nossos jovens, que está nas nossas mãos. Está nas minhas mãos, está na do Renan, está na do Alex, do Ney, de toda a nossa equipe. Então, eu peço para começar por aqui, a minha equipe, no domingo, vá lá, veja qual é a sessão, que ainda dá tempo, hoje é quarta-feira, a gente ainda tem quinta, sexta, sábado e no domingo de manhã você olha lá no jornal que deve sair, né? E vai votar. Vamos ajudar. A gente precisa mudar, nem que for só os jovens aqui de Petrópolis, porque o mundo a gente não consegue, né, Renan? Infelizmente. Mas é cada um fazendo a sua parte. Exatamente. É a gotinha da água no oceano, que se a gente não tiver essa gotinha, daqui a pouco seca, e é aquela história da estrela do mar.
que a gente não vai conseguir salvar todas, Não. mas pelo menos uma, duas, que a gente tem duas mãozinhas e dá para fazer isso e jogar a estrela de volta ao mar, a gente vai conseguir. Então, gente, no próximo dia 6 eu peço encarecidamente, vocês, meus amigos, vão lá votar. Renan, boa noite, muito obrigada. Até Obrigado, a próxima, Cléo. uma Muito hora obrigado. e meia falando, eu e você. Eu falo muito, hein? Não, eu também, né? Tanto que de vez em quando a gente, né? Mas é assim mesmo. Obrigada, Ney, pela sua presença aí atrás das câmeras. Gente, até quarta-feira que vem, a gente já vai estar com os nomes dos conselheiros que ganharam. Isso, Né? isso. E depois eu vou trazer cada um aqui para poder falar do trabalho, para falar das expectativas. E antes de eu mandar o Renan embora, diretor, só um minuto, porque eu preciso fazer essa pergunta para ele. Porque a gente vê as fotos, porque a gente vê quando a foto é aquela coisa, né? Ai, eu tô tirando foto com essa criança, ela tá pisando no meu pé. Mas, cara, tu vai para as escolas, as crianças fazem uma bagunça tão grande que eu acho que você volta a ser criança. Mas né? eu acho que todo mundo quer me ver. Quando a gente vai nas instituições, na escola complica um pouco a sala de aula, o objetivo não é atrapalhar, né? Mas eu tenho um carinho Mas tem enorme, sempre aquela aula, enorme, aquele muitos momento anos. de intervalo tem, que você, mas eu né? atrapalho a aula também, desculpa, os professores estão vendo. Mas eu atrapalho, mas assim, é porque a gente leva, é para a gente ver que uma reforma está sendo feita, que a carteira foi trocada, que a criança está comendo direito, né, com a merenda de Hoje eu qualidade. fui lá na Então, assim, isso é bacana de ver. Escola Municipalizada Santa Terezinha. Ainda não fui lá. Eu não consegui visitar a Vai rede na hora inteira. do almoço. São muitas unidades. Menino, eu comi um feijão. Eu comi um risoto de frango. Cara, olha, Mas, Cléo, as nossas merendeiras, nossa equipe das cozinhas são... maravilhosas. Todas as equipes. Eu tenho Depois todas as tinham unidades que 3 tenho ido, tipos são de fruta fantásticas. que ela pediu pra gente escolher qual a gente queria, ou se quisesse comer. Olha, maravilhoso, gente, maravilhoso. Vai lá que você vai gostar, depois tu me conta, viu? Obrigado, tá, Cléo? Gente, um beijo no coração de todos. Até quarta-feira que vem. E amanhã espero todos vocês lá na escadaria da nossa querida prefeitura. Show do Gabriel Silva. Vamos lá, gente. Vamos torcer. Vitoriosas sempre. Beijo.
Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos convida você para a abertura oficial do Outubro Rosa em Petrópolis, com inauguração da iluminação dos pontos turísticos e apresentação com o cantor Gabriel Silva. Será no dia 3 de outubro, às 19 horas, na sede da Prefeitura Municipal. Entre com a gente na luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa APPO 2019. A prevenção está em suas mãos. Boa tarde, começando aqui mais um Bem Cultural. Estamos aqui hoje já numa semana bastante literária aqui em Petrópolis. E eu queria já começar esse programa falando um pouquinho de literatura, já que o assunto do nosso primeiro bloco também é esse. Hoje estive prestigiando um momento bastante sublime para mim, para a nossa editora, para a nossa cidade, que foi o lançamento do livro da Janir Lage, na escola que a inspirou a escrever as crônicas que fazem parte da obra Coração Alfabetizado. Estive lá hoje às 14 horas na Escola Municipal Paulo Freire, é uma escola destinada a pessoas com necessidades especiais. E Janir, nossa autora aqui da Bem Cultural, ela escreveu todas as crônicas para essas pessoas que a inspiraram aí nesse término da carreira dela, embora ela diga que está se aposentando, mas não está se afastando da escola. E é muito bom quando a gente, que hoje esse programa vai falar muito de educação também, né? Mas quando a gente vai para um ambiente escolar e consegue olhar as pessoas na sua essência, no que elas possam nos transmitir, e respeitando cada ser humano como cada um é. E ainda mais quando a gente lida com a inclusão, com pessoas portadoras de algumas deficiências, que têm necessidade de cuidado. E a Janir foi bastante sensível na percepção desses seres humanos e no enaltecimento de suas qualidades e na transformação que essas pessoas causam para quem está ali aberto a observar essas pessoas na essência. Esse livro, Coração Alfabetizado, ele foi realizado numa campanha da benfeitoria. Nós tivemos aí a totalidade desse custo e toda a venda do livro é revertida para a vida social dessas crianças. Então, eu chamo de crianças, mas tem pessoas de 60 anos, né? Mas a vida social deles, porque eles gostam muito de se divertir, eles gostam muito de programas culturais, eles gostam de ir ao cinema, gostam de fazer piquenique. E as pessoas acham que algumas limitações impedem essas pessoas de participar de uma vida quase normal. Mas, na verdade, eles estão aí abertos a isso e o livro vai custear isso, já que foi pago pela benfeitoria, pelos benfeitores, vai custear esse acesso cultural, artístico e social para essas pessoas da Escola Municipal Paulo Freire. Nós estamos aí amanhã abrindo a Flise na nossa cidade, que é uma feira literária, festa literária da Serra Imperial. Ela é uma realização do Instituto Oldenburg. Eu fico feliz de estar lá participando como editora e esse ano também como curadora, uma das curadoras desse evento. E vai acontecer em 4 espaços, no Museu Imperial, na Casa da Educação Visconde de Mauá, na Casa Cláudio de Souza e na Cervejaria Boêmia. De amanhã até sábado, muitos lançamentos, uma programação riquíssima, várias mesas, vários debates, encontros, lançamentos de livro, contação de história, estarão aí enriquecendo a vida cultural da nossa cidade. Para saber a programação, é mais fácil entrar no site flise.com.br para ver aí o que vai estar acontecendo amanhã, o que vai estar acontecendo na quinta-feira.
Temos uma programação riquíssima. E nós estaremos lá felizes da vida lançando no sábado o livro Sol de Sagitário. Já falei dele aqui, vou até falar de novo. Meu e do meu parceiro Eduardo Soares. A gente vai estar na Cervejaria Boêmia às 16 horas, mas antes disso tem programação a partir de 12h30. E vai, então, essa tarde inteira do sábado na Boêmia, com muita literatura. Nós vamos estar recebendo também os astrólogos, já estiveram aqui no nosso programa, do dueto Astrologia, Sara de Lemos e Paulo Marcos de Carvalho. E já que nós vamos fazer nosso lançamento na Boêmia, porque nós gostamos um pouco da boemia, nós vamos receber aqui hoje o nosso bartender, Bruno Patrício. Isso aí, mais uma vez, Catarina. Mais uma vez aí com a gente, para preparar um drink para a gente relaxar essa terça-feira, né? Merecemos, né? O que a gente vai ter hoje? Então, temos extrato de abacaxi, extrato de amora, e fiz uma infusão com açúcar, com açafrão e alecrim, e trouxe algumas amoras também. Já está na época da amora? Já. Quando eu achei na feira, tive que comprar na hora. E está na época da jabuticaba também, porque lá em casa já a árvore já está ficando bonita. Bruno, então a gente vai oferecer um drink hoje para esse convidado muito especial, que é o Hélio Guedes. Bem-vindo, Hélio. Muito obrigado, Catarina. Eu quero agradecer a acolhida da TVI e a sua acolhida, né, pela minha presença aqui. E uma boa noite a todos que estão nos assistindo no momento. Isso aí. O Hélio veio aqui com uma história assim, bastante interessante, porque eu acho que é até motivadora. Nós, às vezes, ficamos engavetando nossos sonhos, às vezes a gente adia as realizações de alguns sonhos. A vida vai conduzindo a gente, né, Hélio, por uns caminhos da necessidade, do provento, da família, do financeiro, do profissional, e a gente vai deixando alguns dos nossos projetos pessoais, que às vezes nos dão muito prazer, guardados num cantinho da nossa vida, né? Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Vou pedir para você falar perto do microfone e contar para a gente um pouquinho dessa história. Catarina, essa história toda começou mais ou menos há uns 50 anos atrás. Eu era um jovem, eu tinha muito cabelo e até o meio das costas, né? Década de 70, quantos anos. E eu, muito influenciado na época por literatura, eu gostava muito de música, eu comecei a ser influenciado por Caetano Veloso, por Chico Buarque, Gil, etc., principalmente naquela época dos festivais, dos grandes festivais aqui no Brasil. Mas uma coisa que me tocava, claro que eu gostava da música, mas o que me chamava a atenção eram as letras. As letras me chamavam a atenção. E naquela época eu já estava me preparando para o meio universitário, né, para a minha vida universitária, e eu comecei a ser cooptado, né, não para esse lado da universidade. Comecei a abandonar quase os estudos e me dedicar quase que totalmente à leitura, etc. E com isso eu comecei a escrever, mas de uma forma totalmente espontânea, totalmente aberta. Eu não me preocupava com nada, eu não me preocupava em fazer um poema, no caso um poema, né, com rima pobre, rica, etc. Era tudo pobre, era coração com paixão, amor com dor, e de forma toda intuitiva, né? Toda intuitiva. E um dia eu estava no meu quarto, que era uma bagunça, né? A minha mãe me brigava comigo, etc. Tinha uma folha de jornal velha no chão. Eu li Augusto Frederico Schmidt. Eu falei, que coisa interessante. Foi talvez o primeiro contato que eu tive na minha vida com um poeta, né? Eu achei um poema lindo, chamava A Moura. Por curiosidade, depois eu pesquisei na bibliografia do Schmidt e nunca achei esse poema, por incrível que pareça. Parece que alguém jogou aquela folha de papel ali, de um jornal já amarelecido, etc. E eu tive um contato, eu me apaixonei por aquele poema. Muito bem, dali, obviamente, né, a vida começou a levar-me para outros caminhos, chegou um vestibular. Conclusão, formei-me em engenharia mecânica aqui na UCP, e uns 4 anos depois, aí eu comecei a trabalhar na Petrobras,
me tornei professor da Escola de Engenharia aqui de Petrópolis, dei aula aqui durante 35 anos, trabalhei na Petrobras durante 30, e essa questão da literatura, da poesia, etc., ficou naquele cantinho que você acabou de falar, estava engavetado, estava numa gavetinha lá, sim, lá no inconsciente, né? Sim. Muito bem, então a vida foi andando, um dia eu me aposentei. Né? Ainda no século passado. Que foi agora, né? Não foi agora, foi 1998. Muito bem, e com isso, mas eu não parei de trabalhar, a vida não nos permite essa condição, né? Bom, né? Então também eu comecei a trabalhar como consultor. Sim. E um desses trabalhos como consultor, eu comecei a trabalhar num local no centro do Rio de Janeiro, que era a Rua Santa Luzia, com Graça Aranha. Aí eu saía na hora do almoço, um dia eu vi uma placa. Aqui morou Machado de Assis e Carolina, que era na Rua Santa Luzia. Um pouquinho na Graça Aranha, aqui morou Vila Lobos. E eu comecei a trazer à tona toda aqueles meus pensamentos de 50 anos atrás. E também, quando eu ia para o meu trabalho, eu trabalhava exatamente no cruzamento da Rua Graça Aranha com Santa Luzia. Tem um prédio da aeronáutica ali, cilíndrico, enorme, do lado da Academia Brasileira de Letras. Então, eu saltava do ônibus, nosso transporte Rio Petrópolis, que eu sou petropolitano, moro aqui, e cruzava com quem? Com Manuel Bandeira, né? Numa estátua linda, né? Olavo Bilac, passava no Palácio Trianon, ali da Academia Brasileira de Letras, e subia no prédio para trabalhar, e lá em cima tinha uma visão da Academia Brasileira de Letras. Muito bem, eu ficava olhando aquilo, e aquilo começou cada vez a me estimular mais, e um dia, no ônibus da Única, né? Da Única, eu falei, puxa, eu podia começar novamente a escrever. E eu, dentro de um celular, dentro de um ônibus, eu comecei a fazer umas coisinhas, uns versinhos, umas trovas, etc. E fui caminhando. Catarina, você não tem ideia, quando dava um engarrafamento, eu ia à loucura de felicidade, porque parava de balançar, eu podia digitar melhor. Então o engarrafamento da Serra era fantástico, né? Porque parava tudo, eu tinha a chance de rascunhar mais algumas coisas. Muito bem, e assim, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, eu corria para o computador, pegava aquelas ideias que estavam no celular ou num papel e passava para o computador. Muito bem. Mostrava isso para minha esposa, que ela é a Ângela, né? Ela é da área, ela é formada em letras, ela tem pós-graduação em linguística, então ela corrigia algumas coisas, me dava umas ideias. Meu filho Pedro também, que deve estar me assistindo aí também, me dava algumas ideias, minha filha Maria Luísa, a minha mãe, aquela que me dava as broncas lá atrás, porque eu só ficava pensando em poesia, sempre me estimularam. Eu também tinha um grande amigo, que eu acho que é até conhecido teu, Paulo César Tórtora, poeta dos bons. Sim, maravilhoso. Grande amigo meu, e eu comecei a mandar uns poemas para ele sempre me estimulando, cada vez me estimulando. E eu fui, e outra coisa, dessa época, lá de trás, 50 anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 300 poemas e letras de música, mais ou menos nessa linha aí, nesse volume.